Jesus é um Elohim. O problema todo é que traduziram essa palavra erroneamente. A palavra Elohim não significa Deus. Elohim são atributos de poder a um ser. E com isso, Satanás é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus, nós somos deuses, Moisés é Deus, todo mundo é Deus na Bíblia. Ah, mas é com D maiúsculo, com D minúsculo. Irmão, isso é besteira, irmão. Não existe letra maiúscula e minúscula em hebraico. Então, se você entender, quando você lê na Bíblia a palavra Elohim, a palavra Deus, como sendo um ser que tem atributos de poder, aí você vai sair do engano. No Salmos 82, versículo 6, diz, o próprio Deus diz, ó, eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então nós também somos deuses. O Deus deste século cegou o entendimento da humanidade. Está chamando Satanás de Deus. Moisés, você será como Deus e Arão como a tua boca. Deus. Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus. Porque traduziram a palavra Elohim erroneamente. Porque Elohim não significa Deus, significa atributos de poder a um ser. Mas o único chamado na Bíblia de El é Elohim. El Shaddai é só o Pai, que é o Elohim Todo-Poderoso. Entendeu agora? Por isso a importância, irmão, de você ler esse livro, ó, Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e se aprofunda nesse assunto, sobre essa falsa doutrina da Trindade. Lembre-se que na testa da prostituta de Apocalipse 17, que deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, está escrito o nome mistério. Que mistério você acha que é esse? É o mistério da Santíssima Trindade. Já na testa dos 144 mil de Apocalipse 14, que não tem relação com mulheres, são virgens, e que na boca deles não se achou engano, que eles só seguem o Cordeiro é Jesus, o Verbo, a palavra verdadeira, na testa dele está escrito o nome de Jesus e o nome de seu Pai. É justamente o que diz em 1 João 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então a Bíblia fala de duas pessoas, o façamos é duas pessoas, não três. Por isso a importância de você assistir o nosso vídeo. Eu vou postar aqui no final desse vídeo o vídeo Espírito Santo, o poder de Deus. Porque a partir do momento que você entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim o Espírito do próprio Deus, quando eu falo Deus é o Pai, que hoje habita em nós, aí você vai ser liberto dessa falsa doutrina, irmão, que Jesus chama essa doutrina da Trindade de as profundezas de Satanás. Quando Jesus disse que a salvação vem dos judeus, e tem muitos aí se dizendo judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás, é porque a base da fé judaica é o Deus único. Lembre-se lá em Marcos 12, quando o escriba pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento na lei? Então Jesus vai responder algo da lei. Ele vai responder o Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, Yahvé é o nosso Deus e Yahvé é um. Amarás Yahvé teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Quando Jesus cita isso para o escriba, lá em Marcos 12, 28 a 34. Quando Jesus cita isso para o escriba diz assim, ó, e com verdade disseste, mestre, que ele é um e que não há outro além dele. Aí Jesus disse, você não está longe do reino de Deus. Por que ele não estava longe do reino de Deus? Porque Jesus disse em João 17,3, quando ele estava orando ao Pai, que a vida eterna está em crer que o Pai é o único Deus verdadeiro e que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então é isso que você tem que crer, irmão, e não estão te ensinando dentro das igrejas, né? Então, quando a Bíblia diz em Apocalipse 17 que a prostituta, que na testa dela está escrito no mistério, ela deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra, o vinho dela são as falsas doutrinas, e a Trindade é uma delas. Porque, imagina, você pega lá Deuteronômio 6,4, que existe original em hebraico, onde Deus fala para Moisés, você tem que caminhar, avisa o povo que eles têm que caminhar com o filho, dizendo isso para eles, que eu sou um. Pregar isso na testa do seu filho, no umbral da porta da sua casa. É muito sério isso, irmãos. Né? E Jesus está dizendo, volto a repetir em João 17,3, que a vida eterna é esta, quando ele estava orando ao Pai, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro
e a Jesus Cristo, ou a Jesus ou Cristo, o Messias, a quem enviastes. Aí você vai entender por que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, versículo 6, diz: todavia para nós há um só Deus. Ele vai dizer quem é? O Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Então volto a repetir, o problema está na palavra Elohim. Ela foi mal traduzida pelos teólogos. Elohim não significa Deus, são atributos de poder a um ser. Então, nessa esfera de Elohim entra o Pai, Jesus, Satanás, nós, Moisés, todo mundo chamado de Elohim na Bíblia. E não significa Deus, significa atributos de poder a um ser, mas o único chamado de de Elohim, Shaddai, na Bíblia é só o Pai. Por isso que é o Deus Todo-Poderoso. Aí você vai conseguir entender quando Jesus diz assim: eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Entendeu agora por que o Pai é maior? Porque ele é o Shaddai, é o Elohim Todo-Poderoso, é só o Pai. Perguntaram para Jesus: mas quando será sua vinda, sua volta? Ele: nem eu sei, nem os anjos, só o Pai. Aí ele, já ressuscitado em Atos 1, pergunta novamente. Ele: somente ao Pai é dado saber tempos e estações. Jesus disse: eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus também tem um Deus, irmãos. Faz o seguinte, esquece a tradição religiosa, pega a Bíblia e leia a carta aos Hebreus. Leia toda a carta aos Hebreus. E leia 1 Coríntios 15. Toda a carta aos Hebreus. Por que é importante você ler a carta aos Hebreus? Porque foi uma carta escrita ao povo que sempre conviveu com o Deus verdadeiro. Não tem como ali você encontrar a Trindade ali na carta aos Hebreus. Você vai ver ele falando do Deus único e do seu Filho amado, né? Então, esse livro aqui, Revelando Mistérios da Bíblia, ele vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse na regra correta de interpretação, e ele se aprofunda demais nesse assunto sobre quem é Deus, quem é Jesus, fala sobre o Espírito Santo. E terminando esse vídeo, assista o nosso vídeo Espírito Santo, o poder de Deus. Que a partir do momento que você entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim o Espírito de Deus, esse Deus é o Pai, no caso o Espírito Santo é o Espírito do Pai, aí você vai ser liberto. Porque o próprio Jesus disse em Mateus 10:20, o Espírito do vosso Pai falará através de vós. E quando ele diz que enviar um outro Consolador, leia sua Bíblia, João 15:26, Jesus diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, tá vendo? O Consolador é da parte do Pai, que vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E aí, irmão, você entendendo que o Espírito Santo é a presença do Deus Altíssimo em você, o poder de Deus na vida daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, aí você já elimina uma pessoa, aí vão ficar só duas. Você com duas pessoas, você vai entender, vai conseguir distinguir o Deus Todo-Poderoso do seu Filho amado, de Jesus, o nosso Rei, nosso Senhor, o nosso irmão. Jesus não é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Quando você lê Isaías 9:6, que diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre o seu nome. Ele é o príncipe, ele é o príncipe do exército do Senhor. O principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso, lembra daquele anjo que apareceu lá para Manoá, o pai de Sansão? Aí Manoá pergunta: qual é o seu nome para que nós façamos um sacrifício para você? Aí o anjo diz: sacrifício para mim não, é só para Deus. Mesma coisa que Jesus disse para Satanás lá no deserto, quando Satanás: se prostrado me adorares. Aí Jesus diz: está escrito, só o Senhor seu Deus, que no caso é Deus o Pai, né, se prostrarás e adorarás, e prestará culto. Aí quando, né, Manoá pergunta o nome daquele anjo: qual é o teu nome para que façamos um sacrifício para você? Aí o anjo diz: sacrifício para mim não, só para Deus. Mas por que perguntas o meu nome, já que é maravilhoso? Aquele anjo, irmão, que apareceu lá para Manoá, o pai de Sansão, é o Senhor Jesus. Assim como aquele anjo que apareceu lá para Abraão, quando os outros dois anjos foram lá em Sodoma e Gomorra, era Jesus. Aquele anjo que apareceu lá para Josué no capítulo 5, com a espada nua na mão, e Josué se prostra aos pés daquele anjo lá. E aquele anjo era Jesus, porque aquele anjo deixou
Josué se prostrar aos pés dele. Já é a mesma coisa aquele anjo que estava lá na sarça, né? Falou as mesmas palavras até que falou para Josué: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Aquele anjo era Jesus, irmãos. O interessante é que lá em Apocalipse, quando João vai se prostrar aos pés do anjo, o anjo já não deixa. Não faça tal, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Por que aquele anjo de Apocalipse não deixou João se prostrar? Porque aquele não era Jesus. Mas o anjo da sarça e o anjo que apareceu para Josué era Jesus. Era o arcanjo. O principal, o chefe de todos os anjos, o Filho de Deus, a quem Deus deu a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Irmão, entenda isso. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, mas ele recebeu de quem? Dele mesmo? Não, de Deus o Pai. Então Jesus é o Filho de Deus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso irmão. Ele não é o nosso Deus e Pai, não é. Então volto a repetir, Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, que é aquele anjo que apareceu para Noé. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ó, o Deus forte aí, que é o Elohim, ó, o Elohim forte, Pai da eternidade. Não é porque ele é o Deus Pai, é porque a palavra Pai significa fonte, caminho para a eternidade, que no caso é ele. Ninguém, ó, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele não disse ninguém vai ao Pai a não ser por mim e disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim? É porque quando você se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus, sepulta o velho homem no batismo das águas, aí o Espírito de Deus vem para você. E como o Espírito Santo é o Espírito do Pai, então ele diz: ninguém vem ao Pai, porque você não vai ao Pai, o Pai vem a você através do Espírito dele. Então, irmãos, eu fico triste porque é muita gente sendo enganada dentro de um sistema religioso corrupto dominado pela Jezabel.